Meus queridos, quero parabenizar a Missão Evangelizadora por esse aniversário e parabenizar a igreja por mais um aniversário. Que Deus abençoe a todos. E eu quero também aproveitar o momento e dizer para os irmãos que eu e minha esposa, nós também estamos aniversariando. Não sei se os irmãos lembram que faz alguns anos que a gente vem aqui e sempre, coincidentemente, a gente fica aniversariando aqui, né? Na igreja. Aniversário de namoro e aniversário de casamento. Eu comecei a namorar no dia 15 de novembro e me casei no dia 30 de novembro. Só que foi 2 anos depois, né? Mas nós estamos também aniversariando, completando 35 anos de casados. Minha esposa está ali. E eu me lembro que nos 15 anos de casados a gente estava aqui. Eu preguei aqui, eu morava em Salvador e vim para cá, pregar aqui nesta igreja. Então, meus irmãos, parabéns a todos nós, que Deus derrame graça e graça sobre as nossas vidas. Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis. Primeiro Reis, capítulo 17. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, e nós vamos ler a partir do verso 8. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te, Elias, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva, a uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, Deus, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos. E vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui afora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias:
Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu gostaria de trazer nesta manhã uma palavra de consolo para a igreja, para o povo de Deus que está aqui. Talvez esta mensagem possa ser transmitida, ou talvez esteja sendo transmitida, mas eu quero trazer nesse texto uma palavra de consolo. A palavra de Deus, ela pode ser de admoestação, pode ser de encorajamento, pode ser de edificação e pode ser de consolo. E nesta manhã quero trazer uma palavra de consolo, baseado nesse texto da palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo em tempos difíceis. E este é o chão da realidade. A realidade é esta: tempos difíceis. Jamais vimos coisa igual. Meu pai tem 95 anos. Eu perguntei para ele se nos seus 95 anos se ele viu alguma coisa semelhante ou igual. Ele disse: nunca. Quando nós olhamos para a história da humanidade, jamais vimos algo igual. Um tempo muito difícil, onde nós olhamos e parece que não há nenhuma perspectiva ou uma data determinada, certa, em que esta pandemia irá finalizar ou se acabar. Estamos vivendo diante de uma incerteza cruel, dramática, trágica. Mas a palavra de hoje, diante destas incertezas da vida, diante deste desconhecido que estamos enfrentando, diante desta realidade que nos pegou de surpresa neste ano, eu trago uma palavra de consolo para esta igreja, para os nossos irmãos, baseada nesse texto da palavra de Deus. Esse texto, irmãos, nos fala que Elias estava próximo ao Jordão, num lugar chamado Querite. E ali passara um bom tempo, quem sabe um ano, onde Deus providenciou carne, pão para ele e água. Mas de repente, a fonte secou e Deus deu uma ordem para Elias para que ele saísse dali do Querite. A palavra Querite significa medida certa. Sai da medida certa e vai para Sarepta.
A palavra Sarepta, que significa fornalha ardente. Veja só, sai da medida certa para a fornalha ardente. E Elias foi. O Querite ficava próximo ao Jordão, portanto ficava em Israel. Mas Sarepta ficava em Sidom, já era outra nação. Elias teria que sair de Israel, atravessar todo o território de Israel para chegar em Sarepta, que ficava em Sidom. E Elias obedece o Senhor e vai. E a palavra do Senhor é que Deus ordenara a uma viúva que sustentasse Elias. E Elias vai, e quando chega naquele lugar, encontra na porta da cidade uma mulher de cócora, uma mulher agachada, apanhando sobras de lenha, cavaco. E só conseguiu apanhar 2. Era um tempo de estiagem, de escassez, tempo de fome. Havia fome sobre todas as terras ali. Tempo terrível, tempo difícil. E aquela viúva só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. E segundo ela, iria comer e morrer. Era a única refeição que ela tinha, era para aquele dia. E aquela mulher afirma isso para Elias. E Elias diz: olha, prepara um bolo para mim. E a mulher não quer fazer isso, porque a refeição que tem só dá para ela e para o filho. E Elias diz: vai, porque a palavra do Senhor é esta: não vai faltar nem farinha, nem azeite nesta casa. E tudo aconteceu conforme a palavra do Senhor. E Deus tinha dito para Elias: vai para Sarepta e ali se demora, permanece lá. Elias teria que permanecer naquele lugar. E ali ele ficou, em Sarepta, na fornalha ardente, significava Sarepta. E ali ele permaneceu, e durante aquele tempo, o filho da viúva adoeceu. Já é um outro problema. Adoece, morre, mas Elias ora, e Deus faz reviver aquele menino. E essa é a história do texto. Mas, meus irmãos, inicialmente, eu quero afirmar para você, para consolo da sua vida, e baseado nessa história, Deus tem um plano soberano para a tua vida. Você acredita nisso? Deus tem um plano soberano para a tua vida. Baseado nesse texto, eu quero fazer algumas afirmações iniciais. O tema da mensagem é este: Deus tem um plano soberano para a nossa vida. Vamos dizer juntos? Deus tem um plano soberano para a nossa vida. Amém? Queridos, Deus tinha um plano soberano para aquela viúva que estava em Sarepta. Tinha um plano soberano para aquela mulher. Então, inicialmente, quero fazer 5 afirmações nesse texto. A primeira delas: Deus sabe onde você está. Elias não sabia da existência daquela viúva. Elias não conhecia aquela viúva. Elias não sabia nada sobre aquela viúva, mas Deus sabia onde aquela mulher estava. O texto diz assim: vai, dispõe-te, porque eu ordenei a uma mulher viúva de Sarepta. Deus sabia que lá em Sarepta tinha uma mulher que precisava de um ato soberano dele. Deus sabe onde você está.
lá na fornalha ardente, há uma mulher e Deus sabe onde ela está. Talvez ali ninguém se importasse com ela, ninguém quisesse saber de uma mulher viúva e pobre, mas Deus sabe onde aquela mulher está. Ela está em Sarepta. Portanto, olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te perdeu de vista. Deus não perdeu aquela mulher de vista. Primeira afirmação: Deus sabe onde você está. Deus sabia onde aquela mulher estava, lá em Sarepta. Segunda afirmação que faço nesse texto: Deus sabe quem é você. Deus não só sabe onde você está, mas Deus sabe quem é você. O texto nos diz que quando o Senhor falou para Elias, ele disse: uma viúva. Ele não disse uma mulher apenas, uma mulher viúva, porque Deus sabia quem era aquela mulher. Deus sabia a dor que ela já tinha enfrentado, a solidão que ela já tinha enfrentado. Deus sabia de tudo sobre aquela mulher. Então Deus sabe quem é você. Deus não apenas sabe onde nós estamos. Hoje nós estamos em Campina Grande, hoje nós estamos aqui nesse templo. Deus não apenas sabe onde nós estamos, mas Ele sabe quem nós somos, o que nós já enfrentamos na vida. Deus sabe da nossa história, Deus conhece as nossas dores, Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem é você. Terceira afirmação que eu faço nesse texto: Deus sabe o que vai fazer. Aquela mulher só tinha comida para um dia. E Elias vai. Ela só tem comida para um dia. E Elias diz para ela: prepara um bolo para mim, porque a palavra do Senhor é esta para a tua vida: não vai faltar nem farinha, nem azeite. Deus não apenas sabe onde você está e quem é você, Ele sabe o que vai fazer por você. Deus sabia o que ia fazer por aquela mulher. E chega ali, irmãos, imagine se Elias chegasse 3 dias depois. Elias teria que chegar precisamente naquele dia, porque naquele dia era a última refeição. E Deus sempre aproveita o que tem, o punhado que tem, o resto que tem, a sobra que tem. E Deus aproveitou aquele punhado, o resto que tinha, para fazer algo. Deus sabe o que vai fazer por você. Quarta afirmação nesse texto, para consolo da nossa vida: Deus sabe o que vai acontecer com você. Deus não apenas sabe o que vai fazer por você, mas Deus sabe o que vai acontecer com você, porque a palavra que Deus dera a Elias era: permanece ali, demora-te ali. Ele precisava demorar naquele lugar. Não era apenas chegar lá, multiplicar a farinha e o azeite e ir embora, porque a obra não estaria completa se fosse assim, porque Deus sabia que o filho da viúva ia morrer.
Deus sabia o que ainda ia acontecer naquela casa. Demora-te ali, porque ainda vai acontecer algo trágico nesta casa e você tem que estar lá. O filho da viúva adoeceu tempos depois. Morreu. E Elias tinha que estar lá. Porque Deus sabe o que vai acontecer. Nada pega Deus de surpresa. Ele sabia que o filho daquela viúva ia morrer. E Elias precisava estar lá para que Deus pudesse usar Elias para o grande milagre acontecer. Até então, comida tinha suficiente para viver. Mas, meus queridos, depois que aquele menino adoeceu, precisava ter uma intervenção de Deus. É claro que Deus poderia agir diretamente, mas Deus queria usar Elias. Então Elias permanece lá, porque Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida antes que venha acontecer. Deus já está providenciando tudo, sem que você saiba, sem que você tenha feito nada. Deus sabe onde você está. Deus sabe quem é você. Deus sabe o que vai fazer. Deus sabe o que vai acontecer. Mas em quinto lugar, Deus sabe o que Ele pode realizar. Elias sobe para o quarto, leva o garoto e ora a Deus e diz assim: até esta viúva, Senhor, afligiste. E ele clama ao Senhor. E Deus dá uma intuição a Elias. Elias vai para cima do menino e ora 3 vezes. E Deus faz aquele menino reviver. E traz de volta para sua mãe, vivo. E a mulher diz: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra da tua boca é verdade. Deus sabe o que pode realizar por você. O que Deus realizou por aquela mulher que já tinha enfrentado uma grande dor na vida, já tinha perdido o esposo. Mas perder um filho, segundo o que eu já tenho ouvido, dói muito mais do que perder um cônjuge. E principalmente para a mãe. Mas Deus sabe o que pode realizar por você. Ninguém podia, mas Deus pode. Estas são as 5 primeiras afirmações para dizer para você que Deus tem um plano soberano para a nossa vida. Aleluias. Mas isso é impressionante, irmãos, porque nos textos seguintes nós vamos encontrar que o rei Acabe estava à procura de Elias. Diz a palavra de Deus que ele procurou Elias em todas as nações. Porque Acabe queria liquidar Elias, queria matar Elias. Porque Elias tinha profetizado, tinha dado uma palavra de Deus que durante 3 anos e meio não choveria sobre a terra.
E esta palavra estava se cumprindo, e Jezabel e Acabe estavam indignados, estavam furiosos, e mandaram comitivas em várias nações à procura de Elias, e não encontraram Elias. Deus tem uma maneira absurda de preservar, às vezes, as nossas vidas. E por incrível que pareça, ironicamente e soberanamente, Deus resolveu preservar a vida de Elias, sabe aonde? Na terra de Jezabel, porque Sidom era a terra de Jezabel. Provavelmente o rei da terra lá, ou era o pai de Jezabel, ou era um irmão de Jezabel, era alguém da família de Jezabel, e Deus preserva Elias na terra de Jezabel, e ainda faz mais, preserva uma viúva na terra de Jezabel. Portanto, queridos, eu quero dizer que Deus pode todas as coisas, Ele tem um plano soberano, e não há Jezabel, e não há Acabe, e não há reis, não há principados, não há ninguém que possa impedir o soberano plano de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a vida da igreja. No meio da fome, no meio da escassez, no meio da tribulação, no meio da angústia, Deus preserva Elias e Deus preserva aquela viúva. No meio da pandemia, no meio do coronavírus, no meio do Covid-19, Deus tem preservado vidas. Até agora podemos dizer, temos escapado, Senhor. Na nossa igreja, esses dias, uma irmã orou, fez uma oração agradecendo a Deus, e a oração dela foi de gratidão a Deus, e dizendo: Senhor, nós temos escapado, Senhor, nós temos escapado. Irmão, você tem escapado, a igreja de Jesus tem escapado, nós temos escapado, a viúva de Sarepta escapou, Elias escapou. O plano soberano de Deus. Neste plano soberano de Deus, meus irmãos, eu quero ainda fazer uma consideração nesse texto. No plano soberano de Deus, Deus levanta agentes transformadores. No plano soberano de Deus, Deus levanta agentes transformadores. Quem foi o agente transformador? Elias. Esse é o agente de Deus para transformar uma situação lá em Sarepta, para transformar uma situação na casa de uma viúva, para transformar um momento, para transformar a história daquela mulher. Há uma história de luto naquela casa, há uma história de dor naquela casa, há uma história de fracasso, há uma história de derrota, há uma história de tristeza, mas de repente Deus levanta um agente transformador, levanta Elias, e eu estou certo que nesta vida Deus sempre irá levantar os Elias para transformar situações. Deus sempre levantará agentes transformadores. Quem sabe é você, quem sabe é alguém. Louva a Deus por esta missionária que está indo para uma tribo indígena como agente transformadora. Às vezes a gente pensa que os agentes transformadores são os grandes, os expoentes. Fico impressionado com a história de Ronaldo Lidório, que um dia, impulsionado pelo Espírito de Deus, vai para a região amazônica visitar umas tribos indígenas a fim de começar um trabalho missionário naquela região, ali entre os índios. E ele então vai com uma pessoa que conhece a região e que sabe falar o idioma, que sabe falar a língua dos indígenas, e ele vai todo equipado, e vai todo preparado para fazer um trabalho naquela região.
E quando ele chega em uma determinada tribo, e quando ele chega ali, ele depara com os índios fazendo uma limpeza naquele lugar, limpando todo aquele terreiro, limpando aquele local, aquele terreno, e eles estão limpando. E quando Ronaldo se aproxima com o intérprete e pergunta o que era que eles estavam preparando, o que é que iam fazer, ele diz: nós estamos aqui preparando o lugar, porque hoje vai ter um grande culto neste lugar. E aí Ronaldo Lidório, missionário, perguntou: e vocês são crentes? E aí um índio disse: e você não é não? E Ronaldo ficou impressionado como é que ele vai para desbravar, como é que ele vai para começar um trabalho. E quando chega ali, os índios já estão preparando o local para um grande culto. E aí ele diz: e como é que vocês são crentes? Somos. E como é que vocês se converteram? E como é que o evangelho chegou aqui? Ele diz: através do seu João. Seu João, quem é seu João? Aí um índio apontou e disse: seu João mora ali. E aí ele foi lá na casa do seu João, chegou lá, bateu na porta, o seu João veio, um homem simples, e disse: o senhor é o seu João? Ele disse: sou sim. Eu sou o missionário Ronaldo Lidório. Quando ele disse: eu sou o missionário Ronaldo Lidório, seu João gritou: Maria, chegou um missionário de verdade. E Maria veio e reuniu a família. E Ronaldo, querendo saber como era que seu João tinha chegado ali, ele disse: teve um culto de missões lá na minha igreja. E naquele culto de missões foi desafiado para alguém ir para um campo missionário. E ali Deus me chamou e eu vim para este lugar e vim aqui evangelizar os índios. E nós já temos aqui cerca de 30 igrejas nesta região. Aleluias! Deus está à frente do Ronaldo Lidório. Deus vai à frente de nós. Deus se antecipa à nossa história. Deus sabe de todas as coisas, e Deus, antes de levantar Ronaldo Lidório, levantou o irmão João, o simples irmão João, o agente transformador daquele lugar. E Ronaldo Lidório diz que até um pouco envergonhado olhava para aquele homem e diz: o senhor é que é o verdadeiro missionário. E ali foi festa, irmãos. Deus sempre levanta agentes transformadores, agentes que você não imagina, agentes que você não chamaria. Você acha que Acabe concordaria com Deus em chamar Elias, Jezabel? Quem concordaria em levantar aquele profetazinho que só profetiza o mal? Parece que só profetiza coisa ruim, e dizer vai ter 3 anos e meio de seca, de fome, de estiagem. Você levantaria um homem deste? Elias, natural de Tesbe. Ninguém nem sabe onde é que fica esse lugar, Tesbe. O tesbita. O que vale um tesbita? Um tesbita, aí a gente procura na geografia de Israel, é até difícil, não dá para a gente encontrar onde é que fica Tesbe. Parece que Tesbe não tem nem no mapa, parece que Tesbe não tem nem na geografia, e Deus faz isso. Deus levanta os tesbitas desta vida para confundir Acabe, para confundir Jezabel, e ainda para agir na terra dele, na terra de Jezabel. Elias, o tesbita, o agente transformador de Deus. Deus sempre vai usar agentes. Às vezes eu paro para pensar e digo assim: meu Deus, seria tão bom se o Senhor tivesse mandado os anjos para pregar aqui, porque nós somos tão limitados, nós somos tão fracos. Eu digo comigo mesmo: se fosse um anjo perfeito, que já conhece o céu, que já sabe tudo do céu, tudo de Deus, e viesse. Os anjos anelavam, os anjos desejavam ser esses agentes transformadores, esses pregadores do Evangelho.
E simplesmente Deus disse: não, vou usar os tesbitas, vou usar os Rochas, vou usar os Erivaldos. Vocês não sabem de onde é que eu sou, sabe? Eu sou do Ceará, de Crateús, mas do município de Crateús, de um lugarejo chamado Cigana. Vocês não conhecem esse lugar? Mas Deus conhece, queridos. Minha mãe teve 4 filhos. 4 filhas. E não teve mais. Teve mais filhos. 4 filhas. Parou. Mas um dia ela foi visitar minha tia, que tinha dado à luz. E quando chegou lá, viu aquele menino ruivo. E ela pensou: ah, Deus, como eu queria também um filho. Tenho 4 filhas. Ela saiu da casa da minha tia, indo para casa, ficou debaixo de uma árvore e orou a Deus e pediu para que Deus desse a ela um filho. E ali, embaixo daquela árvore, ela fez um voto a Deus. E Deus ouviu a voz de Alice Bezerra Cruz. E nasceu ali, naquele lugar chamado Cigana, o menino mais bonito do lugar. Pode perguntar para minha esposa que ela confirma isso. Quem diria, irmãos, que aquele menino, fruto de um voto, menino da zona rural, teria um chamado de Deus. Eu estava pregando na igreja Central Vale da Bênção, em Caruaru. A igreja estava superlotada. E neste culto meu pai estava, e quando ele me viu lá na frente pregando, meu pai chorou muito. Porque meu pai sabia da história. Aquele menino que nasceu em Cigana, ruivo, por um voto de Deus, agora estava pregando o Evangelho e sendo agente transformador de Deus. São os tesbitas, nós somos os tesbitas. Elias, o tesbita, nós somos os tesbitas desta geração. Ninguém dá nada por você, ninguém acredita em você. Lembro que quando cheguei no seminário, assim que eu cheguei no seminário, um veterano, seminarista veterano, olhou para mim. Eu era magro, muito magro, ruivo, cabeça de cearense. Ele olhou para mim e pensou: o que é que esse rapaz vem fazer aqui? Ele não acreditou em mim. O meu presbitério não acreditava em mim, mandou por insistência. Eu fui, mas eles não acreditavam em mim. Eles mandaram 4 seminaristas e o presbitério só acreditava em 3. Em mim não acreditava. E dos 4, o único que terminou fui eu. E quando eu estava lá, minha igreja, pouca condição, em Crateús, o pastor disse: não tem mais condição da gente mandar ajuda para você, não tem mais dinheiro. E o meu presbitério disse: não tem mais dinheiro para pagar seus estudos, nem a igreja, nem o presbitério. Só sobrou quem? Deus. Nem igreja, nem presbitério, nem minha família. E eu disse: Senhor, o Senhor me chamou, estou aqui. Aquele ano eu teria que voltar.
Estava na fila do refeitório, lá do seminário em Recife. Alguém bateu no meu ombro e disse assim: homem de sorte. Aí eu olhei para trás e perguntei: por quê? Você acabou de ganhar uma bolsa do Supremo Concílio e teus estudos estão pagos, aleluias, para o Tesbita. O plano soberano de Deus não vai falhar, queridos. Ele vai levantar agentes transformadores. Ele levantou o tesbita Elias para ir na casa daquela viúva. Uma outra coisa que eu quero te dizer e ainda afirmar nesse texto sobre esse plano soberano de Deus: Deus conspira a favor dos seus eleitos. Deus, irmãos, tem eleitos onde você não imagina. Deus tem eleito na terra de Jezabel, ainda que Jezabel não queira. Quem diria que na terra de Jezabel há eleitos de Deus, há escolhidos de Deus, há santos de Deus. Há uma mulher lá em Sarepta, na terra de Jezabel, e ela é eleita de Deus, ela é chamada por Deus, ela é amada por Deus, e Deus conspira a favor dos seus eleitos. E a palavra diz que enquanto Acabe procurava Elias para matar, enquanto muitos morriam naquela seca, enquanto a situação era caótica, Deus está preservando a amada dele, aquela viúva, aquela mulher, aquela senhora que está ali sem ninguém, sem ajuda, sem socorro, e Deus mantém aquela mulher, porque Deus conspira a favor dos seus eleitos. Você sabia que Deus está conspirando a favor de você? Enquanto parece que o mundo vai se acabar, enquanto parece que tudo vai ser destruído, Deus faz uma santa conspiração ao seu favor. Enquanto todos estão dizendo: esta viúva vai morrer, há uma ordem vindo do trono dizendo: vai nada. Deus está conspirando. Parece que ela está só, mas lembro-me das palavras de Lutero: um homem só e Deus é a maioria. Uma mulher viúva só e Deus é a maioria. Deus conspirava a favor daquela mulher. Levanta Elias, Elias vai lá. Há uma conspiração. Jezabel pode não querer, Acabe pode não querer, ninguém pode querer, mas quando Deus quer, não há quem peça. Quando Deus quer, não há quem não queira. Quando Deus quer, não há quem peça, querido. Há uma santa conspiração de Deus a favor dos seus amados, dos seus eleitos, dos seus queridos. E Deus conspira. Você já sentiu isso? Há momentos na vida que parece que a gente está abandonado. A gente está com a sensação de que está só, de que agora vai ser o fim. De repente, Deus está conspirando ao seu favor. Meu irmão, deixa eu olhar aqui para a hora. Eu tenho quantos minutos aqui? Eu fico à vontade, ele disse. Meus irmãos, eu digo, bem-aventurado é aquele que tem uma casa própria. Quem tem casa própria aqui, levanta a mão. Tem casa própria, que não é de aluguel, é casa própria. Segura a mão assim e diga assim comigo: eu sou um bem-aventurado. Irmãos, quem tem casa própria é um bem-aventurado. Eu demorei para ser uma bem-aventurada, irmãos. Anos de ministério. E Deus, irmãos, só me colocava em igrejas para restaurar. Igreja que ninguém quer. Igreja com problemas. Eu ia para lá, trabalhava. Quando a igreja estava no ponto, Deus dizia: saia. Aí pegava outra. E assim foi o meu ministério. Foi a minha vida. E os anos foram passando. E eu passei por uma situação
Porque um dia eu fui humilhado pelo proprietário de uma casa alugada, porque a gente tinha colocado um prego na parede. E ele disse: colocou prego na parede. É difícil alugar uma casa e não colocar um prego na parede. É difícil. Mas aquele dia eu me senti tão humilhado que eu disse para minha esposa: um dia nós vamos deixar de colocar prego na casa dos outros. Eu me lembro aquele dia, aquela reunião de oração, quando eu disse: um dia eu vou parar de colocar prego na casa dos outros. Estamos aqui em Caruaru. Moramos numa casa boa, casa com jardim, a casa que minha esposa gosta. O homem queria vender e a gente não tinha dinheiro. O que a gente tinha era muito pouco. E aquele homem foi pedindo os valores e foi baixando, e foi baixando, e foi baixando, e foi baixando, e foi baixando. E mesmo assim a gente não tinha. Ele foi baixando, e foi baixando. E quando chegou um certo momento assim, que ele achou que não tinha mais, ele colocou a placa lá de venda. Irmãos, e para ainda humilhar mais, veio uma mulher rica da cidade olhar a casa. E eu tive que mostrar a casa para ela. Saí andando com ela na casa, mostrando as salas, mostrando a cozinha, mostrando os quartos, mostrando tudo. E eu sabia que a mulher era rica. E lá dentro de mim eu dizia: mas Senhor, uma mulher rica vem aqui, tem dinheiro para comprar a casa que a gente gosta. E saí. E quando terminamos de mostrar, a filha da mulher rica dizia: esta casa é muito boa, esta casa é linda. E a moça empolgada, eu disse: pronto, meu Deus, não tem jeito. E eles saíram com o corretor para conversar. E eu confesso, irmãos, que eu fiquei triste. Uma semana depois, eu ia passando na rua, o corretor fez assim para mim. Eu parei o carro, ele olhou para mim e disse: acredita que a mulher desistiu de comprar a casa? Irmão, eu dei uma risada dentro do meu estômago. Eu dei uma risada por dentro. Eu dei uma risada interior. Eu disse: foi mesmo? Mas foi. Irmãos, o dono da casa resolveu modificar toda a cerâmica do muro e botar uma cerâmica bem bonita para ver se atraía alguém para comprar. E um dia, e interessante que eu pensei o mesmo que a minha esposa pensou. E eles colocando a cerâmica, eu pensando assim: mas seria uma ironia muito grande esse homem ajeitar esse muro todinho e Deus nos dá essa casa. Eu pensei isso, e minha esposa pensou a mesma coisa, irmãos. Mas aí coisa passou, e aí venceu o contrato, e o que eu vou fazer? O contrato, aí o homem disse: só dou um mês, ou compra ou desocupa a casa. Um mês. Irmãos, eu estava na igreja pensando. Você já sentiu aquela voz assim? De repente aquela voz do nada vem. Aquela voz diz assim: liga para teu amigo lá de Recife e pede oração a ele. Como se foi um relâmpago assim. Aí eu liguei para ele e disse: meu irmão, estou ligando para você porque você é meu amigo, ore por mim. Qual é o motivo, pastor? Eu disse o que era. Faça uma carta e mande para mim. Eu fiz a carta, mandei para ele. E o tempo voando, e o tempo passando. Eu teria que desocupar a casa no dia 15 de novembro.
Faltavam 5 dias para terminar. Eu tinha ido para uma congregação, chego em casa, já era mais de 11 da noite, uma mensagem no WhatsApp dele, dizendo assim: posso ligar? Ele me disse que estava deitado. Olha como Deus conspira a favor dos seus. Ele disse que ele estava deitado para dormir com a sua esposa. E ele disse que aquela voz de repente veio dentro dele e disse: levanta-te e liga para o teu amigo. E quando ele pegou o celular e se levantou, a esposa disse: amor, você vai para onde? Ele disse: vou ligar para um amigo. E ele estava ligando para mim, para comunicar que tinha um saldo na empresa e que eles estavam mandando aquele saldo para mim. E eles mandaram aquele valor, e com aquele valor, juntando com o meu, eu comprei a casa, louvado seja Deus, e comprei a casa por 50% a menos. Deus conspira a favor dos seus amados. Não desejo o mal para o dono da casa, mas que Deus desejou bem para mim, desejou, meu irmão. Deus conspira a favor dos seus amados. Você acredita nisso? Você nem sabe o que é que Deus está fazendo por trás, o que Deus está aprontando, essa conspiração de Deus. Você está aí preocupado, se sentindo nada na vida, se sentindo sem ninguém. É a viúva que está só, não sabe o que fazer, só tem um punhado, só tem um restinho, vai se acabar, hoje é o último dia, nós vamos morrer. Mas Deus está conspirando ao seu favor e diz: amanhã será um novo dia, amanhã a tua sorte será mudada. Deus mudou a sorte daquela mulher naquele dia. Deus conspira. Isso é o plano soberano de Deus. Mas nesse plano soberano de Deus, Deus age superlativamente em meio à tragédia. O menino morreu. E a mulher diz: que fiz eu? Vieste trazer à memória os pecados da minha juventude. Olha, acendeu na memória dela a culpa. O menino morreu e ela pensa que a culpa é dela. Quem sabe se ela não achava que a culpa da morte do marido era dela. Agora o filho morre, a culpa é minha. Vieste trazer à memória os meus pecados, a minha iniquidade da juventude. Não sei o histórico daquela mulher, Deus sabia a história daquela mulher, mas em um momento Deus queria passar na cara dela sua culpa, seus pecados, porque os nossos pecados já foram perdoados na cruz do Calvário. Aqueles pecados a mulher já tinham sido perdoados, mas vez por outra a nossa alma nos trazendo à memória os pecados passados, querendo dizer que nós somos culpados de certas tragédias e certos eventos que estão acontecendo na nossa existência. E a mulher diz: que fiz eu? Vieste trazer à memória os meus pecados, minha iniquidade. Não era, irmãos. Não era. Deus queria agir no meio da tragédia de forma superlativa e grandiosa, jamais vista. Você lembra que Jezabel tinha o costume de matar profetas? Lembra disso? A morte estava do lado de Jezabel. A morte parece que estava muito amiga de Jezabel. Jezabel matava profeta, matava as pessoas de Deus. E lá na terra de Jezabel tem alguém que morre. A morte também mata na terra de Jezabel. Jezabel está matando em Israel, mas lá na terra dela alguém morre. Mas na terra de Jezabel morreu um garoto. Mas Deus diz: na terra de Jezabel eu posso agir poderosamente, superlativamente, grandiosamente.
e dar vida a quem ninguém pode dar vida. E de repente o menino retorna às mãos da mãe, e Elias diz: está aqui o menino de volta. Só o grandioso Deus, soberano Deus, com um plano soberano, pode fazer isso, e devolve. Aí a mulher, irmãos, admirada, exclama e diz: agora eu sei. Irmãos, quando Deus age soberanamente, a gente precisa gritar: agora eu sei. E a mulher diz: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra da tua boca é verdade. Porque a palavra da boca de Elias era a palavra de Deus, e ele era um homem de Deus, e Deus agiu soberanamente ali, superlativamente, grandiosamente, e trouxe a vida, a fim de que aquela mulher não ficasse com nenhuma dúvida que o Deus de Israel, que o Deus de Jeová, que o Deus poderoso é o Deus de Elias, é o nosso Deus. E Deus, quando vem e faz, é para ninguém dizer que foi outro, foi ele. Não foi Baal, foi Deus de Israel. O agir grandioso de Deus. Deus não deixou de agir, irmãos. Deus está agindo. Eu acredito que esta pandemia veio para Deus mostrar que quem está no comando não é Jezabel, nem a família de Jezabel, nem o esposo de Jezabel. Quem está no comando é o Senhor. Quem diz, quem vive e quem morre é Deus. Na fome, na seca, na escassez, muita gente morrendo, mas Deus é que tem a palavra final. Ele diz: mesmo que morra, eu posso ainda dar vida. E deu vida. Deus é que determina quem morre e quem vive. Por isso, queridos, aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. É Ele que preserva a vida, é Ele que cuida da viúva e do filho da viúva, e do estômago da viúva, e do futuro da viúva. Deus é que cuida de nós, Deus é que cuida de você. E que esta palavra sirva de consolo hoje. Há um plano soberano de Deus para cada um de nós. Há um plano de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus.